E aí, querido Fera Cara de Pau, estamos eu aqui, eu e Edu Silva, para comentar a prova de linguagens e códigos. Uma prova comum não, né? Já o Enem já trabalha esse tipo de prova, trabalhou bastante a questão de linguística, com variação, trabalhou a ideia do gênero textual também, funções de linguagem, teve algumas questões que envolviam o aspecto morfológico da palavra, questão de neologismo, questão de estrangeirismo também. Foi uma prova bem elaborada para o Enem, que a gente comentou bastante, principalmente nos alunos, a questão de variação linguística, função da linguagem, a linguagem conativa, que a gente comentou até no aluno Paradise, que foi o último da gente, questão sobre oralidade, sobre línguas oficiais e não oficiais, a questão da influência de outras línguas também no português. Isso foi uma prova de assuntos que a gente comentou bastante em sala, não foi, Edu? Pois é, pontuando que alguns assuntos que frequentemente caíram na prova do Enem acabaram não caindo esse ano. Por exemplo, a questão da coesão textual. Coesão textual era um tópico que volta e meia caía na prova do Enem, não caiu esse ano. Uma questão diretamente ligada à coesão textual, aos conectivos, conjunções, né? Mas caiu uma questão falando sobre os deíticos, né? As expressões que de certa forma localizam no tempo, no espaço, por exemplo, textos narrativos, né? E um detalhe interessante também é a questão dos gêneros. Caiu muito questões sobre gênero, caíram muitas questões sobre gêneros textuais, dos mais diversos. E as funções, né, de tais gêneros, como eles cobravam a ideia de o que esse gênero é voltado a. Então caiu muita questão desse tipo. A questão dos usos, né? Um ponto também que normalmente vinha caindo na prova vestibular e não caiu foi a questão das figuras de linguagem. Normalmente caíam funções da linguagem, como caiu esse ano de novo, né? Mas não caiu figuras de linguagem. Por outro lado, alguns pontos foram muito cobrados, como a própria ideia de variação linguística, como ver a linguagem como uma mistura, ver a linguagem como miscigenação, como hibridismo de línguas, e isso como um fator bom, preponderante e bom para a língua. A questão, por exemplo, de línguas africanas e a língua portuguesa como a chave, como a base para explicar a nossa formação linguística. Lembrando que também, do ponto de vista de outras linguagens, o Enem vem apelando muito para outras formas de linguagem, além da linguagem verbal, né? Da linguagem escrita, da linguagem falada. Daí fala muito sobre a linguagem não verbal, falar sobre a música, falar sobre a dança e imagens de modo geral também. E também a questão do Enem trabalhar, como ele já vem trabalhando, a ideia de dança, música, quadros e relação de imagens. Caiu muita imagem, caiu muita também questão de relacionado principalmente ao lado cultural da música brasileira. Não só caiu músicas, a questão de como músicas, verbalmente falando, mas a questão de traços de música, traços de dança dentro da questão. Caiu até uma questão sobre brincadeira de amarelinha. Pessoas, grandes nomes, né, como Chico Buarque, como Vinícius de Moraes, né, Toquinho, enfim, foram alguns nomes que frequentemente vêm aparecendo na prova do Enem. Luiz Gonzaga, né, a questão regional também acabou aparecendo de novo. Lembrando que alguns nomes que normalmente também caíam na prova do Enem acabaram não caindo esse ano, né? Na área de literatura, por exemplo, nomes que eram frequentes como Machado de Assis, Clarice, né? Foram alguns nomes que acabaram não aparecendo. Não foi muito, não contemplou muito autores tão tradicionais assim. Em compensação, se colocou deu muita importância a autores mais contemporâneos, né? Como por exemplo Lígia Fagundes Telles, né? Uma autora muito voltada para a introspecção, como Clarice também, né, que é meio que herdeira em alguns pontos de Clarice. Acabou aparecendo na prova uma questão inclusive muito boa que falava sobre a família e de certa maneira os laços familiares muitas vezes moldados pela hipocrisia social, né? Em relação à literatura também ainda, eu queria pontuar que se deu muito destaque para o modernismo, para as vanguardas europeias. Houve duas questões falando sobre surrealismo, falando sobre o próprio cubismo, né, Pablo Picasso, e como isso reverbera hoje em algumas expressões, como por exemplo máscaras africanas, que já naquela época eram produzidas e que o próprio Pablo Picasso, né, no quadro As Senhoras dele, ele acaba expressando também. E hoje a gente acaba vendo isso reverberando aí na arquitetura, os ideais do cubismo, no Oscar Niemeyer também, que ano passado, por exemplo, caiu, esse ano acabou não caindo. Caiu também uma questão de contexto, de linguagem, a linguagem adequada, a linguagem inadequada, assim como caiu a questão de evolução
histórica da língua. O aluno que é cara de pau, ele certamente não é restrito de questão, porque foi muito debatido em sala de aula. Basicamente foi isso a prova. Tem um ponto também que eu queria frisar, que é a questão da linguagem nas redes sociais, né, a linguagem na internet e a escrita. Né? Há uma visão muito fechada das pessoas de que a linguagem das redes sociais ela não é importante, ela não é boa para a sala de aula, o que é uma inverdade, né? Depende da maneira como o professor vai utilizar esses recursos, é importantíssimo. Estatísticas aí vem mostrando, o próprio PISA lançou estatísticas falando que nos últimos anos cresceu muito o número de leitores e de escreventes também, justamente por conta das redes sociais. E que o Enem vem trabalhando isso, né? Todo ano a linguagem e tecnologia. Uma comprovação de que é mais um recurso que a gente pode usar na sala de aula para a benfeitoria do ensino e aprendizagem dos nossos alunos, que também foi algo debatido muito entre os caras de pau, e eu sei que vocês arrasaram na prova. A prova foi nossa. Uma vaga de vocês, cara. Beijo, boa prova. Até mais. Boa raspagem de cabeça aqui, né? A barbearia Cara de Pau tá aberta em janeiro. Janeiro é nosso. Janeiro é abraço e aprovação. Valeu.